Olá, queridas irmãs e queridos irmãos. Boa tarde para você que nos acompanha agora ao vivo. Bom dia ou boa noite para você que estará conosco noutro momento. Estamos iniciando agora mais um aquecimento, um esquenta para o quarto Congresso do Espiritismo.net, que está aí, está chegando, batendo as nossas portas já. Ele será no dia 30 de setembro e 1º de outubro. O tema para esse ano é Contemporaneidade, o Espiritismo e os problemas atuais. E hoje temos a agradável companhia desse irmão que Deus nos permitiu reencontrar. É o Rafael Siqueira. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Wellington. Que prazer estar com você nessa tarde, aqui em Niterói, ensolarada, mas eu tenho certeza que Jesus é o sol das nossas almas e eu estou aqui hoje com a alegria de poder fazer um esquenta para o nosso congresso, que desde já eu convido todos vocês para estarem conosco, para que a gente possa se abraçar, para que a gente possa falar de Jesus, falar de espiritismo e problemas atuais. É sempre um prazer enorme poder estar mais uma vez contigo, meu irmão. O prazer é todo nosso. Olha, gente, fiquemos à vontade com o Rafa. Ele vai falar por um período, por entre 15 e 20 minutos. Daí a gente retorna para um bate-papo, viu, Ana Ribeiro? Permaneça conosco, participe, viu? Fátima, boa tarde, minha irmã. Elizabeth Silva, Clênia Santos, Regina Cury, Maria Socorro, Conceição, Raquel, Dirce Paixão, Edivaldo Souza. Sejam todos bem-vindos. O Rafa vai falar para nós de Espiritismo e a religião contemporânea. Rafa, à vontade, meu irmão. Vou estar aqui coladinho assistindo, viu? Então vamos que vamos. Eu quero cumprimentar cada um de vocês que está no nosso chat. Quero cumprimentar todos que vão nos ver posteriormente. Quero dizer mais uma vez da minha alegria de poder estar nesse esquenta com vocês. E quero, sobretudo, convidar a todos para que estejam conosco no nosso 4º Congresso do Espiritismo Net, que vai acontecer nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, no Hotel Prodigi, que é anexo ao aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Gente, por que participar de um congresso se eu posso assistir tudo online? E o nosso vai ser online também. Muitas pessoas me perguntam, por que, Rafael? Se eu posso assistir online, se hoje tudo chega dentro do meu lar? Eu respondo por vocês, é verdade. A mensagem de Jesus chega na minha casa, eu posso ouvir, às vezes da minha cama, às vezes espelhar na minha televisão, mas na minha casa eu não conto com os abraços, eu não conto com o sorriso das pessoas, eu não posso estar perto de companheiros que eu não vejo há tanto tempo. Eu, por exemplo, gosto de ir a congressos porque eu posso rever pessoas, amigos queridos, que eu não vejo já há um bocado de tempo. Então, um congresso espírita é uma oportunidade única de nós nos abraçarmos, estarmos juntos. E se me permitem fazer uma comparação, o nosso espírito é tal qual uma pilha que a gente precisa recarregar de vez em quando. Encher de bons fluidos, trazer boas energias para a continuidade da nossa jornada. E todas as vezes que a gente revê um amigo, que a gente se encontra num congresso, é uma oportunidade única de trazer paz para a nossa alma, fortalecer a nossa existência e recarregar as nossas baterias. Pensem nisso. Outros tantos poderiam dizer assim, mas Rafael, tem que pagar, não tem? E a gente sabe que a inscrição está R$120. E vocês podem ter certeza que esses R$120 são para o custo do congresso, que hoje tudo tem um custo, gente. Nós precisamos alugar um espaço, temos despesas com limpeza de locais, com a arrumação das coisas, mas o custo acaba sendo um custo bem, vamos dizer assim, cômodo, para que a gente possa estar juntos. Mas a novidade que o Espiritismo.net traz para os nossos corações é o seguinte: nós podemos fazer uma inscrição solidária. E o que é a inscrição solidária? Bom,
Existem pessoas que podem pagar por si e para outras pessoas. Existem aqueles que fazem a inscrição, mas por algum motivo, alguma razão, algum outro compromisso não vão. Então, esse valor da inscrição solidária serve para outro coração que não pode pagar, que vai entrar no sítio do espiritismo.net e dizer da sua condição, não tenho como pagar. E eu quero dizer para vocês, não vai ficar ninguém de fora. Não vai ficar ninguém que queira ir e não tenha condições de pagar, que não seja abraçado por nós, porque a mensagem de Jesus tem que chegar para todos. Daí, então, você que pode estar conosco e tem condições de pagar, que pague, porque o preço é um preço módico para que a gente possa honrar com o aluguel do espaço. E você que quer estar conosco e não pode pagar, que entre no nosso site e se inscreva para participar do nosso congresso, naquela que são as vagas destinadas àqueles que não podem pagar. Lembrem-se, não vai ficar ninguém de fora. E outros tanto, Rafael, mas o lugar é de fácil acesso? Gente, é no centro do Rio de Janeiro. Tem vários ônibus, a locomoção até ali é muito fácil, é servido por metrô, é servido por ônibus, e quem precisar pode contactar um amigo aqui no Rio de Janeiro, pode até falar comigo, que a Casa dos Companheiros estará sempre aberta aos corações queridos. Então, feita a propaganda, eu chamo a cada um de vocês, venham para o nosso congresso. Os palestrantes são excelentes, nós vamos assistir palestras falando sobre temas da atualidade, temas do cotidiano, onde a gente vai poder ouvir Jesus, ouvir falar do Espiritismo, das coisas do nosso dia a dia. A mim cabe e caberá falar sobre religião, a religião e a contemporaneidade. Eu quero fazer um esquenta com vocês, fazendo uma pergunta inicial. Como nós tratamos a religião nos dias de hoje? Como muitos dos corações enxergam as religiões? Observemos que muitos corações ainda pensam as religiões como algo exclusivo, porque eu tenho a minha religião e eu serei salvo. Eu tenho a minha religião e a minha religião é melhor do que a sua. A minha religião, ela se aproxima mais de Jesus. Porque nós temos uma coisa que na psicologia a gente chama de atavismo. Nós trazemos heranças de outros tempos, de outras encarnações, onde herdamos um conceito de raça eleita. E o que é raça eleita? Uma raça estava eleita e a outra estava proscrita. Ou seja, uns seriam salvos, enquanto outros seriam excluídos. E o que diz a doutrina espírita para cada um de nós? Porque é esse o tema que eu quero esquentar. Esse é o convite que eu quero fazer para cada um de vocês. Existe uma raça eleita? Existe alguém que não é amado por Deus, que não é abraçado por Jesus? O Espiritismo é uma doutrina exclusiva de alguns grupos, de algumas pessoas que conseguem acompanhá-lo. E, para tanto, eu quero buscar o Livro dos Espíritos, que é o nosso livro de cabeceira. 1019 questões falando de contemporaneidade, falando de problemas atuais para que a gente possa meditar naquilo que acontece no nosso dia a dia. E eu convido vocês para que a gente possa abrir na questão de número 842. Vamos juntos? Olha o que pergunta Allan Kardec. Na terceira parte, intitulada Leis Morais, mais particularmente na lei intitulada Lei de Liberdade. Por que indício se poderá reconhecer, entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Kardec, em outras palavras, está perguntando: existe uma religião que seja melhor? Existe uma religião que possa ter a pretensão de ser a única verdadeira? Vamos meditar no que nos respondem os espíritos que são a boca de Deus, que vêm trazer a verdade de Jesus aos nossos corações. Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião
e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Então, meus amigos, como o Espiritismo pensa a proposta religiosa para os dias da contemporaneidade? Religião boa é aquela que faz homens de bem. Religião boa é aquela que faz menos hipócritas. Religião boa é aquela que se assenta no amor, na caridade. E daí nós chegamos numa grande proposta. Não importa qual seja a minha crença, não importa se eu sou espírita, protestante, católico, não importa se eu seja judeu, muçulmano, que eu siga a doutrina de Hermes Trismegisto ou a doutrina do Buda, do budismo, o importante na minha vida é a conduta. Ou seja, o Espiritismo vem falar de contemporaneidade dizendo que a crença não é o mais importante. O mais importante é a minha conduta. Como eu, Rafael, enquanto religioso, me porto no mundo. Será que eu sou uma pessoa melhor? Será que eu sou uma pessoa capaz de ajudar as outras pessoas? Será que eu sou uma pessoa que já consigo enxugar lágrimas? Será que eu sou uma pessoa que trabalho para o bem do meu próximo, sem perguntar se esse próximo torce para o mesmo time, se esse próximo tem a mesma religião? Será que eu, com a religião que eu escolhi, já consigo me transformar numa pessoa melhor? Então vejam, a crença, cada um tem a sua. E é bom porque cada um está no seu momento, está na sua forma de compreender Deus e a proposta para a vida atual, mas a conduta está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos sermos pessoas melhores. E para tanto, eu me lembro de um professor que eu fazendo uma aula com ele, ele chama Roberto Crema, professor de psicologia transpessoal, quando ele propôs uma história contada por um antropólogo que, visitando a África, em um dos trabalhos do Fraternidade Sem Fronteira, existe na África trabalhos belíssimos junto a tribos Zulus, tribos Xhosa, e esse antropólogo, no último dia dos seus trabalhos, ele resolveu fazer uma espécie de atividade com as crianças. Ele foi no mercado, comprou alguns doces, algumas guloseimas e levou para fazer essa atividade com as crianças e propôs: eu vou colocar esses doces dentro de uma cesta e vou colocar alguns metros de vocês. E quando eu disser já, vocês vão correr. Quem chegar primeiro pegará a cesta e ganhará tudo. E quando ele deu a largada, para sua surpresa, as crianças correram juntas, deram as mãos e chegaram no pote com as guloseimas e pegaram juntas todo o prêmio. E o antropólogo perguntou a elas: mas a proposta não era que vocês competissem para que uma ganhasse? E as crianças responderam: Ubuntu, eu sou porque nós somos. Só existe o eu porque existe o nós. Eu quis contar essa história para vocês para falar que religião no contemporâneo não é uma competição. Não é eu ficar disputando a supremacia do amor de Deus com as outras pessoas, que são minhas irmãs. A religião dos dias atuais é uma proposta de nós nos darmos as mãos e seguirmos juntos para o grande amor de Jesus que nos espera a todos. Agora pensem numa metáfora. Essa cesta para a qual nós estamos caminhando representa o amor de Jesus, o ágape, que é o amor em excelência. E nós não estamos disputando o amor do Mestre, não estamos disputando quem ele ama mais, não estamos disputando quem vai ser salvo de quem será proscrito. Nós estamos caminhando de mãos dadas. Eu, espírita, o pastor protestante, o padre da igreja católica, o monge tibetano e outros tantos, porque Jesus é o bom pastor. E ele diz no seu evangelho, lá em João capítulo 10, versículo 11, ego bonus pastor sunt. Eu sou o bom pastor. Nenhuma de minhas ovelhas se tresmalhará. Ou seja, Jesus nos ama a todos.
Chega de achar que eu estou certo, o outro está errado. Nós caminhamos de mãos dadas para entender que a religião da contemporaneidade é a religião do amor. É a religião da fraternidade, é a religião de nós nos ajudarmos, independente de crenças, independente de cor de pele, independente de partido político, independente da minha orientação sexual, independente de quem eu sou. E para que a gente possa fechar esses minutos da minha fala inicial falando de religião, eu quero pegar uma referência para mim, que é o benfeitor Emmanuel, escrevendo por Francisco Cândido Xavier, e vocês percebam que esse livro aqui eu uso no Evangelho do Lar, onde participamos eu, a Gabriele, a Clara e o Chico. O Chico é o meu cachorro, gente, que eu considero da família. E a forma dele ler o livro é um tanto quanto especial, porque ele costuma ler com a boca. Então ele já abocanhou um pedaço aqui, outro pedaço aqui, mas tudo está valendo. E olha o que Emmanuel nos diz na introdução dessa obra. O Evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório. As palavras de Emmanuel, às vezes, são difíceis, mas a gente vai lá no dicionário e traz a interpretação. O Evangelho não é apenas para a gente ficar em rezas, ajoelhadas, louvando a Deus. As orações, as preces são muito importantes. Mas olha o que Emmanuel comenta. É roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Olha o que Emmanuel nos traz. Não há linhas divisórias entre o templo. E o que é o templo? A casa espírita, a igreja, às vezes o lar do monge. E prossegue Emmanuel. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. O que Emmanuel está nos dizendo, meus irmãos, que servir a Jesus não é apenas dentro dos templos religiosos, dentro das igrejas, das casas espíritas. Nós estamos servindo a Jesus onde quer que nós nos encontremos, porque nós somos cartas vivas do Cristo. Daí, um outro aspecto da religião na contemporaneidade é: onde eu estiver, está Jesus. Então, eu estou agindo como um religioso no meu ambiente de trabalho. Porque quando eu respeito o meu chefe, quando eu respeito aquele que me é o empregado, eu estou sendo religioso. Eu estou sendo religioso dentro da minha casa, porque tem pessoas que acham que ser religioso é apenas dentro da casa espírita. Qual a forma que eu trato a minha esposa? Que eu trato a minha filha, o meu filho? Qual a forma que eu trato o meu vizinho? Porque isso é ser religioso. Qual a forma como eu me relaciono com o lixeiro que varre a minha rua? Com o ascensorista que digita o número para que eu possa chegar no andar desejado? Emmanuel nos propõe: ser cristão não é apenas dentro dos templos, mas é na sociedade na qual nós estamos inseridos. E para que a gente possa aprofundar isso, eu quero contar uma última história, e a gente vai para o esquenta perguntas e respostas. Um dia, Haroldo Dutra Dias, conhecido por todos vocês, ele terminou uma palestra. E vocês sabem que quando Haroldo fala, a gente fica assim extasiado. Como fala bem Haroldo. Ele tomou o carro, estava em Belo Horizonte. Belo Horizonte tem muito trânsito. Ele indo para sua casa, num determinado momento, ele toma uma fechada. E ele abaixa o vidro. Porque todos nós temos um homem velho dentro de nós. Os nossos vícios, as nossas questões ainda não resolvidas. E quando ele ia abrir a boca para xingar, o filho dele, que estava do lado, perguntou: papai, vai xingar? Estou querendo, meu filho. Posso? E o filho: papai, já parou para pensar que essa pessoa que te cortou pode ter assistido a sua palestra? É, meu filho, eu não pensei desse jeito. E ele ainda queria xingar. Papai, já parou para pensar que essa pessoa que te cortou
pode estar apressada para chegar em algum lugar, pode ter alguém doente dentro do carro, pode estar apressada porque tem um compromisso, como nós muitas vezes temos. Meu filho, eu também não pensei por esse jeito. Papai, já pensou se essa pessoa, ela é um dos seus seguidores nas redes sociais e conta Haroldo que fechou o vidro do carro e deu-se conta dessa mensagem de Emmanuel? Religião na contemporaneidade não é apenas ajoelhar e fazer preces dentro do lar espírita. Religião na contemporaneidade é eu pensar, eu falar, eu agir, eu me relacionar com as pessoas, lembrando que o evangelho não está fora, o evangelho precisa estar dentro de mim, porque o grande altar de Jesus não é externo, é na minha individualidade. Pensemos nisso, porque pensar em contemporaneidade da religião é tirar Jesus de um altar, é tirar Jesus de um livro e trazer ele para a minha intimidade, para que eu possa agir conforme ele, falar conforme ele e viver segundo a tônica do seu evangelho. Vamos conversar. Rafael, que beleza, meu irmão. Se isso é o esquenta, a gente tá louco para chegar ao Congresso. Que beleza. Irmão, você me fez recordar a frase, ou uma frase de um amigo espiritual. Ele diz assim: o bem praticado no templo religioso, esse não conta, é treino. Para a gente ir praticar no dia a dia, onde estivermos. Irmão, Leon Denis tem uma frase muito interessante. Aliás, enquanto a gente apresenta essa primeira questão ao Rafa, convidamos a todos que estão no chat conosco, envie as suas perguntas, teremos alegria em apresentá-las a ele, viu, gente? Leon Denis tem aquela frase muito conhecida, né, Rafa? O Espiritismo será o que os homens fizerem dele. Na sua opinião, o que nós temos feito, e eu imagino que Leon Denis quis dizer com relação ao movimento espírita, né? Porque o espiritismo, enquanto doutrina, é algo dos benfeitores, é algo do plano espiritual para a gente. Mas, na sua opinião, o que nós, os espíritas, como nós estamos lidando com o espiritismo, Rafael? Meu amigo Wellington, todas as vezes que eu ouço um palestrante falando dessa frase, eu busco para mim o que eu tenho feito do espiritismo. Porque nos dias atuais, nós costumamos pensar muito sobre a postura das outras pessoas. E enlarguecendo um pouco mais, a gente costuma pensar sobre a postura do movimento espírita. Mas eu tenho me acostumado a pensar o que eu, Rafael, tenho feito da doutrina espírita. Como eu tenho internalizado, como eu tenho procurado agir como pai, como filho, como alguém que sobe numa tribuna não para falar o que o Rafael pensa, mas o que o Espiritismo traz como verdades imortais, o cristianismo redivivo. Essa é uma questão consciencial de cada um de nós. Porque vejam, hoje muitos falam mais o movimento espírita. O que é o movimento espírita, se não a soma das nossas individualidades? O movimento espírita é o Henrique Miranda, o movimento espírita é o Wellington Melo, o movimento espírita é o Rafael, é a Tereza, é o Arthur Almeida. Então vejam, nós precisamos trazer para o raio das nossas possibilidades. Eu, quando vejo você, Wellington Melo, eu penso, se um dia nós tivermos 1.000 Wellington Melos, o movimento espírita seria melhor. Porque o que esse homem trabalha, a alegria, a energia desse homem, eu vejo o Henrique na Rádio Rio de Janeiro, então vamos pensar o que eu posso fazer. Onde eu posso entregar as minhas mãos no trabalho do bem. Que lágrimas eu posso enxugar hoje? Qual verbo edificante eu posso trazer hoje? Porque nós, muitas vezes, por atavismos, a gente se costuma engrossar coros de fofocas, coros de malícias, coro de coisas negativas, e depois diz, olha como está o movimento espírita. Aí a gente se lembra da frase de Leon Denis, o movimento espírita será o que nós fizermos dele. Será que eu estou falando bem? Será que eu estou agindo no bem?
Será que eu estou praticando a caridade? Será que eu estou sabendo silenciar no momento certo? Será que eu estou sabendo perdoar as pessoas? Será que eu estou sabendo reconhecer que determinadas pessoas ainda não agem de um determinado jeito, mas eu também não consigo? Então vejam, isso é o projeto de cada dia. Isso é um esforço diário. Isso é eu olhar no espelho e dizer, meu Pai, ajuda-me para que hoje eu seja melhor do que ontem e amanhã eu seja melhor do que hoje. Mas não largue a minha mão, meu Pai, porque sem ti eu sou frágil. Eu me lembro de Jesus falando para Simão Pedro, a criatura no mundo é mais frágil do que perversa. Então vejam, quando nós olharmos a perversidade no mundo afora, lembremos das nossas fragilidades e por hoje procuremos ser pessoas melhores, porque o movimento espírita reflete o que nós somos na nossa individualidade. Que show, que show. Rafa, nós temos a companhia aqui de tantos corações queridos e amigos, entre eles está o Arthur Almeida, ele é lá da Suíça. E o Arthur faz uma colocação interessante, olha só. Sei que a ligação vem do lado de cima sempre. Por que será que meu falecido pai ainda não se manifestou depois de ter posto fim à vida em 2007? Arthur, gratidão por sua participação com a gente, meu irmão. E Rafa, é interessante essa colocação do Arthur, porque eu estava com a questão, estou, aliás, com uma questão para te apresentar, e pensando nela antes mesmo do Arthur nos enviar a sua feliz participação. Eu queria, irmão, respondendo ao Arthur, ver se você consegue ampliar o que o Espiritismo pode fazer para diminuir, para atenuar, para melhorar a saúde mental, já que estamos no Setembro Amarelo, e evitar o suicídio. Primeiro eu quero responder a você, Arthur. Eu quero dizer que Deus, Jesus e os benfeitores espirituais amam o seu Pai. Ele está abençoado, está guardado e nunca, lembre-se disso, nunca estará desamparado. Assim como você nunca está desamparado de Jesus e dos amigos espirituais. Porque ele ainda não se manifestou. Porque você mesmo já deu a resposta. Porque o telefone toca do lado de lá para o lado de cá. Às vezes, meu amigo, nós somos ansiosos. Eu não estou dizendo você, estou dizendo nós. Nós queremos notícias, nós queremos saber. Todo mundo que ama quer saber. Todo mundo que ama quer notícias. Eu, às vezes, quando fico um mês sem falar com o Wellington, eu mando uma mensagem para ele. Ó, irmão, não esquece de mim, não. Você é muito importante. E ele me responde, desculpa, eu não consegui te responder. Mas só de eu mandar, só de eu falar já é importante. Por que seu pai ainda não se manifestou? Talvez porque ele não tenha tido condições. Talvez porque o momento não seja propício, mas isso não quer dizer que ele esteja desamparado. Isso não quer dizer que você igualmente esteja desamparado. O que eu digo para as pessoas que me trazem histórias como a sua? Ore pelo seu pai. Ore por você e siga trabalhando. Siga abrindo as páginas do Espiritismo e meditando em cada uma das lições que essa doutrina traz para cada um de nós. E agora, tentando responder, porque a gente sempre tenta, tá, gente? Ninguém pode dizer que falar de espiritismo a gente traz respostas prontas. Nós tentamos. Como o espiritismo pode nos ajudar, dentro da religião contemporânea, a falar de suicídio, a prevenir casos de suicídio? Dizendo que a vida não acaba. Dizendo que nós somos espíritos imortais. Porque a grande dor de uma pessoa que se matou... Eu sou estudante de psicologia, sabe, Wellington? E lido com pessoas no auge da dor, no auge da angústia. E eu posso dizer para vocês, as pessoas não querem se matar. As pessoas querem matar a dor, o sofrimento. Elas querem acabar com a angústia. Muitas delas não se dão conta que vão continuar vivendo. Muitas delas não se dão conta que a vida é um contínuo. Então, a grande contribuição do Espiritismo é quando nos traz: nós somos espíritos imortais. Nós continuamos vivos, nós temos um grande contínuo, porque desencarnar é apenas atravessar da margem de um rio
para o outro lado da margem de um rio. Então, o que eu tenho para dizer para os corações é o seguinte: fiquemos juntos, vamos nos dar as mãos. Se você hoje está com ideias suicidas, ideias de angústia, nós somos 8 bilhões de criaturas no mundo que perpassamos problemas. Uns um pouco mais, outros um pouco menos. Mas vamos ficar juntos. Existem os mais variados meios de ajuda. Existe o CVV, onde pessoas vão te ouvir sem julgamento. Existe a proposta da psicologia, onde a gente tenta ressignificar aquilo que nos traz as dores, as dificuldades. Existe, às vezes, a necessidade de tomar um remédio para recompor a bioquímica cerebral e, sobretudo, existe Jesus. Vinde a mim, todos vós que andais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vamos nos vincular a um sentido para a nossa vida. Vamos dedicar a nossa vida a fazer algo nobre, a preencher o nosso tempo. Porque, vejam, para que a gente possa sair desse vazio, dessa dor que às vezes leva uma pessoa a querer tirar a própria vida, psicologia, às vezes um remédio, dar um sentido à própria existência, mas, sobretudo, o amparo de uma religião que te entenda, que te acolha e que diga para você: a vida continua. Nós estamos junto com vocês, divida a sua dor conosco e nós vamos seguir um ajudando o outro para que a gente possa, do alto, ser ajudados por Jesus. Arthur, o Rafa disse que lá na África tem uma filosofia antiga chamada Ubuntu. E aqui, meu irmão, a gente diz para você assim: tamo junto. Fica duro aí, fica firme, viu, companheiro? Fica firme. Rafael, que bênção. Eu não sei de quem foi a ideia do esquenta, me parece que do André Siqueira, não é isso? Para esses momentos que antecedem ao Congresso. Mas que ideia fascinante, hein, Rafa? É verdade. A gente precisa, às vezes, fazer esse esquenta, porque nós somos tal qual a chama de uma vela. E a irmã Aila disse uma vez que o que falta ao cristão não é a convicção. Eu, quando olho para você, Wellington, eu tenho certeza da sua convicção espírita, do seu amor a Jesus. O que falta, às vezes, na gente chama-se persistência. E persistência é a gente olhar para a vela, porque às vezes vem a dificuldade, a vela abaixa um pouquinho. Vem a dor, a vela abaixa um pouquinho. Então, por que esquentar? Para que a vela permaneça acesa, para que a vela permaneça com calor. E eu me lembro aqui de um brocardo oriental que diz: ao invés de vociferar contra a escuridão, acenda a sua vela. Seja a luz, transforme-se em luz, porque apesar da escuridão, você pode ser um vagalume na noite escura, iluminando a amargura de quem entra, de quem anda na escuridão. Então, por que esquentar? Porque, veja, nós estamos aqui com mais de 40 pessoas que eu estou esquentando, o Wellington está esquentando, e vocês vão esquentar outras pessoas. Para esse congresso, para outros congressos, mas, sobretudo, para Jesus. Porque Paulo nos diz, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, ali pelo versículo 3, vós sois as cartas do Cristo. Onde vocês estiverem, é a chama do evangelho que está. O que vocês falarem, as pessoas lerão Jesus através dos vossos lábios. Não deixem a chama apagar. Que beleza. Queridas irmãs e irmãos, nós estamos chegando ao final desse momento, mas nós, mais uma vez, vamos espelhar aqui o endereço eletrônico para quem quiser se inscrever. Vale a pena. www.espiritismo.net/congresso. Será nos dias 30 de setembro e 1 de outubro no Rio de Janeiro. Ô, Rafael, meu irmão querido, quem sabe, aproveitando aí mais 1, 2, 3 minutos, eu não sei, quem sabe você não finaliza com uma daquelas poesias que nos aquecem não só o coração, mas a alma também, Rafa?
Vamos que vamos. Vamos de Maria Dolores. Uhul! Maria Dolores, uma pessoa que teve muitas dificuldades na vida, uma baiana, dificuldades no casamento, dificuldades financeiras, mas ela se deu conta que as dificuldades eram pontes para dias melhores. E quando ela volta, já desencarnada, pelas mãos luminosas de Chico Xavier, ela escreve peças, pérolas literárias, e uma delas intitulada Onde Estiver Jesus, que eu dedico para vocês como um chamariz para o nosso congresso. Onde estiver Jesus, almas queridas e boas, ilusões, erros, falhas, apareçam embora. Ainda mesmo que o mal em torno desarvora, ilumine, esclarece, ampare e aperfeiçoa. Onde estiver Jesus, nada se diz à toa. O engano pede luz onde a verdade mora. A caridade reina, a esperança, ora, ora. Alteia-se mais bela, o trabalho abençoa. Onde estiver Jesus, ainda que humilhado ou sozinho, nas desfigurações ou nos aleives do caminho, inflama-te de amor que é sol ardente e fecundo. Onde estiver Jesus, eis que Jesus te espera. A bondade, o perdão, a decisão, a paz e a fé sincera, para a glória da vida e para a redenção do mundo. Onde estiver Jesus, ele estará sempre contigo. Pense nisso, meu irmão, e siga em paz. Fiquem com Deus. Sábado que vem tem mais Esquenta às 15 horas. Até lá! A humanidade vem atravessando muitos desafios: fome, guerras, emergência climática e pandemias. Por outro lado, ela tem logrado muitas conquistas. A astronomia lançou suas lentes para regiões mais recuadas do cosmos. A medicina desenvolveu recursos terapêuticos nunca antes imaginados. As comunicações encurtaram distâncias e aproximaram culturas e povos. Eis que a lei do progresso se impõe, apresentando novas oportunidades de evolução e crescimento. Grandes transformações acontecem no seio da nossa civilização. Mas para onde caminhamos? E o Espiritismo? O que tem a dizer? É pensando nisso que o Espiritismo.net convida você e toda a comunidade espírita a se debruçar sobre o tema Contemporaneidade, o Espiritismo e os problemas atuais, no 4º Congresso do Espiritismo.net, nos dias 30 de setembro e 1º de outubro de 2023, no Rio de Janeiro. Informações e inscrições no site www.espiritismo.net/congresso.